que eu amo, né, a realeza, que eu amo histórias de famílias reais, que estudo, né, a fundo a monarquia, o período monárquico no Brasil e as monarquias ainda existentes pelo mundo. Hoje, no dia 7 de setembro, né, nós comemoramos a independência do Brasil. Mas não só a independência do Brasil, mas também a fundação do Império do Brasil. Nós deixamos de ser Reino Unido a Portugal, né, e passamos a ser um império, uma monarquia independente sob a administração, né, sobre o reinado de Pedro I do Brasil. Mas houve uma pessoa que foi peça fundamental para a independência brasileira, que foi Dona Leopoldina da Áustria, né, chamada aqui no Brasil de Maria Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil e primeira esposa de Dom Pedro I. Essa mulher que foi, né, uma figura importantíssima para a nossa história, importantíssima para a nossa independência, importantíssima, né, nesse primeiro momento do Brasil império, e deu ao Brasil o seu imperador Pedro II, foi mãe de Pedro II, e deu a Portugal uma rainha, Maria II. Né? Essa princesa austríaca que vem para os trópicos se tornar imperatriz, dá ao novo mundo um novo imperador e dá à velha Portugal uma rainha. Essa mulher que era, além de mãe, né, ela era estadista e era uma pessoa que tinha, né, um olhar e um tino político ímpares. Né? Ela era muito mais politizada, né, muito mais preparada para o governo do que o seu marido, que é quem tinha, né, o poder na mão. Eu ganhei da Câmara dos Deputados este livro, tá? Dona Leopoldina, Maria, Imperatriz e Maria do Brasil. Li, tem uma resenha, né? Vocês vão ficar agora com a resenha desse livro, aqui, logo depois desse vídeo. E estamos estreando o quadro A Vidas Reais, né? Onde eu trago um pouquinho, né, da vida de membros de casas dinásticas, de casas reais, começando, né, com Dona Leopoldina no dia da independência da nossa pátria. Acho que eu não poderia começar num dia e com uma pessoa melhores. E vou trazer aqui, né, histórias reais de pessoas reais, né, e que viveram, né, governaram, reinaram, né, imperaram em seus países, mas pessoas, né, que contribuíram muito com seus países, outras não, né, mas eu sempre digo que as histórias dos príncipes e princesas, dos reis e rainhas, se fossem contadas apenas, né, como realmente aconteceram, dariam ótimos filmes, dariam ótimas novelas. Nós não precisaríamos acrescentar ficção, né, porque são histórias maravilhosas. Então, parabéns Brasil, parabéns povo brasileiro pela independência. Agradeçamos nesse dia aos nossos pais fundadores, né, Leopoldina de Áustria e Pedro I do Brasil, que foram peças fundamentais para a independência dessa nação. Então, fiquem agora com a resenha do livro Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. Gente, bem-vindos a mais um Book Júlio. Hoje eu estou aqui para falar de um livro que eu, como monarquista, adorei ganhar, né? Foi este livro aqui, Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. Esse livro ele foi lançado em comemoração aos 200 anos da chegada de Dona Leopoldina no Brasil. Foi um presente da Câmara dos Deputados para mim. Eu, de vez em quando, mando alguns textos, mando sugestões de atividades para um programa que a Câmara dos Deputados tem, que trabalha com jovens. Eu devorei esse livro, eu li esse livro em um dia, tá? Não é muito grosso não, mas eu não costumo ler um livro em um dia. Eu simplesmente, eu acordei, tomei café, comecei a ler, parei para almoçar, depois parei para tomar banho e continuei lendo. Depois só parei para lanchar e jantar e fui lendo, né, até concluir.
Ele também não é difícil de concluir a leitura, porque não é, se vocês forem ver, a letra não é muito pequena e o espaçamento é bem grande, né? Esse livro ele vai narrar o nascimento, a educação, a vinda para o Brasil e a vida dela no Brasil e a importância para o povo e a política nacional. Dona Leopoldina, ela nasce, né, na Áustria, ela é filha de Francisco I, imperador, né, austríaco. Ela é uma arquiduquesa, né, porque é filha do imperador, e ela é educada para o governo, né? Os Habsburgo, que é a família de Dona Leopoldina, eles tinham o hábito de educar tanto meninos quanto meninas para governar, né? Porque eles eram dinastas, então a intenção era que o primogênito herdasse o trono da Áustria e os demais, né, se casassem com príncipes e princesas de nações estrangeiras. Dona Leopoldina, então, ela tem uma educação primorosa, uma educação exímia, né? Ela é fluente em diversos idiomas. Tem uma novela que mostrou aí Dona Leopoldina, que é Novo Mundo, né? Que mostra Dona Leopoldina vindo para o Brasil com sua professora de português. Ela sim estudou português assim que descobriu que se casaria com um príncipe português, mas ela não veio como professora de português para o Brasil. E ela, no início do casamento, conversava com Dom Pedro em francês. Dom Pedro era fluente em francês, ela também. Então eles conversavam em francês e ela foi aprendendo a língua portuguesa no Brasil. Tá? Dona Leopoldina, ela foi a segunda mulher a governar o Brasil. Tá? Ela é precedida nesse governo, né, feminino por Dona Maria I, rainha de Portugal. Né? Apesar de Dona Maria I não ter governado o Brasil independente, ela era rainha de Portugal e o Brasil era colônia portuguesa. Portanto, o governo dela em Portugal refletia-se em suas colônias, ou seja, quem governava Portugal governava o Brasil. Tá? O Brasil tinha seu vice-rei, o Brasil tinha, né, as câmaras, tinha toda uma estrutura de organização, mas as ordens vinham de Portugal, né? Portugal era uma nação absolutista, né? A monarquia era absolutista, portanto, a primeira mulher a governar o Brasil foi Dona Maria I, a segunda mulher a governar o Brasil foi Dona Leopoldina, enquanto era regente, né? Quando Dom Pedro estava ausente, Dom Pedro I estava ausente do Rio de Janeiro, capital da colônia, depois capital do Império, posteriormente, infelizmente, né, na minha opinião, capital federal da República do Brasil, né? Dona Leopoldina, ela é quem vai presidir o Conselho de Estado, que vai optar pela separação com Portugal e vai mandar comunicar a Dom Pedro I, né? Ela vai enviar a carta a Dom Pedro dizendo que ela acha melhor a separação, porque as cortes de Lisboa querem que Dom Pedro volte, querem mandar tropas portuguesas para levar Dom Pedro e Dona Leopoldina e os filhos para Portugal. Ela não quer voltar para Portugal. Ela sabe que se voltar para Portugal, né, eles perdem o Brasil. E Dom Pedro, aconselhado por ela e por José Bonifácio, ele vai optar pela independência. Então ele vai dar o grito do Ipiranga, mas quem deu todo o aparato, né, político para ele foi sua esposa. Né? Dom Pedro, apesar da infidelidade, ele via em Dona Leopoldina uma grande aliada política, porque ao contrário dele, ela havia sido criada para o governo. Dona Leopoldina, ela vai cumprir seu papel, né, todo o papel que era esperado pela sociedade e pela família real portuguesa, tanto a portuguesa quanto a austríaca, como dinastas. Eles têm que perpetuar a família, então eles têm que criar uma nova geração. Né? No caso de Dona Leopoldina, ela não vai mais gerar filho para os Habsburgo, mas para os Bragança. Então ela vai ter um filho atrás do outro, uma gravidez atrás da outra. Né? Todos falavam assim, a Dona Leopoldina era gorda, era retratada gorda. Mas Dona Leopoldina, se não estava de resguardo, estava grávida. Então não tem como uma mulher, né, que sai de uma gravidez e entra na outra, ter um corpinho esbelto. Dona Leopoldina, ela era governante exímia, né, ela era a primeira conselheira
né, não tinha esse cargo de primeira conselheira de Dom Pedro I, mas ela certamente, né, a historiografia diz que Dona Leopoldina ela era uma grande conselheira de Dom Pedro I, que ele tinha grande segurança nela, né? Dom João VI, por exemplo, nunca deixaria sua esposa, Dona Carlota Joaquina, como regente de Portugal. Dom Pedro ele deixa a Dona Leopoldina como regente e viaja tranquilamente. Ele viaja tranquilo porque ele sabe muito bem que ela vai saber conduzir, né, o Brasil e não vai lhe dar uma pernada como Dona Carlota Joaquina teria feito com Dom João VI se ele tivesse deixado, né, sua esposa como sua regente. É, além de governar, de gerar filhos, ela é a primeira imperatriz do Brasil, então ela tinha, né, era costume da época, né, e o Brasil herda isso de Portugal, as imperatrizes, as rainhas, principalmente as rainhas portuguesas e espanholas, elas se dedicavam muito à oração e ela não gosta. Quando ela chega no Brasil e ela vê a corte portuguesa, né, no Brasil, né, as mulheres muito orantes, iam à missa assiduamente, diariamente elas iam à missa. Ela achava que as mulheres tinham que participar mais da política, que as mulheres tinham que estudar mais, tinham que ler mais. E você sempre via as rainhas portuguesas e espanholas, né, com o rosário na mão, frequentando as eucaristias, né, fazendo caridade. E Dona Leopoldina achava que ser rainha, ser imperatriz era mais do que isso, né, era participar ativamente da política. Mas ela fazia suas caridades, inclusive vendeu joias e se endividou, né, para poder ajudar as pessoas que ela achava que necessitavam e que realmente necessitavam, né? Dona Leopoldina não era a favor da escravidão, assim como seu marido e seus filhos, tá? Maria II, perdão, e Pedro II também não era a favor da escravidão, mas eles entendiam que abolir de uma hora para outra a escravidão iria causar um colapso na economia do país e que eles também não poderiam fazer isso. Então eles teriam que pensar numa maneira, né, de ir gradualmente acabando com essa escravidão negra. Isso não vai ocorrer no reinado de Pedro I, nem no período regencial, somente no reinado de Pedro II e a partir das regências de Dona Isabel é que isso vai acontecer, né, mas isso aí não cabe aqui agora nesse vídeo. Ela é mãe, né, de Maria II, Rainha de Portugal, né, que foi conhecida como Maria Educadora. Ela é mãe de Pedro II, imperador do Brasil, que ficou muito conhecido por ser um imperador que era amante da leitura, da literatura e das ciências, principalmente. Né, Dom Pedro II ele falava vários idiomas, assim como sua mãe. Ele, no que tange a educação, ele era um exímio Habsburgo, né? Ele era idêntico à sua mãe, muito aplicado, né? Dona Leopoldina ela vai cumprir esse papel institucional de imperatriz até a sua morte, né? Tanto que a imagem de seu marido Pedro I vai ficar muito abalada, porque todos sabiam do seu caso público com a Marquesa de Santos e sabiam que isso abalava muito a imperatriz. Então vai haver um desgaste muito grande da imagem dele por conta da morte da imperatriz. Ela vai morrer, né, um pouco depois de ter um aborto espontâneo. E Dom Pedro está viajando, ele volta. Então tem o funeral dela, tem o beijamãos, né, no funeral. Então ela está lá com a mãozinha para fora. O corpo já está entrando no estado de decomposição, mas o povo mesmo assim vai venerar, mesmo assim o povo vai, né, prestar suas homenagens. E diversas outras homenagens após a morte de Dona Leopoldina foram, né, realizadas para ela. Dona Leopoldina foi e continuará sendo sempre Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. Maria para homenagear a mãe de Jesus Cristo, Maria Santíssima, e para homenagear também as infantas portuguesas que recebiam o nome de Maria para homenagear a mãe de Jesus. Dona Leopoldina passou toda a sua vida aqui no Brasil, se dedicando ao povo e à nação brasileira. É uma, né, das patronas da independência do Brasil e uma das pessoas que tornou possível que o nosso país, que o nosso Brasil se tornasse independente e grande. Gente, um beijo, fiquem todos com Deus. Quem quiser nos ajudar
comenta, curte, dá like, compartilha. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, né, clica lá no sininho para vocês saberem, né, dos próximos vídeos que vão ser postados aqui. E ó, beijo, até o próximo Book Júlio.